para a máxima velocidade. Qual que é essa vazão, né? Bom, primeira coisa, através lá do diagrama, não dá para ver a folha inteira, pronto. Primeira coisa, através do diagrama, a gente, aqui, ó, da folha inteira, só tomei os dados que estão lá no enunciado, tá bom? Aí, através do diagrama, a gente consegue identificar algumas coisas que já favorecem, né? A gente conseguir achar. Se a gente está falando de vazão, aqui ele já dá uma vazão, né? E lá no diagrama tem duas coisas que eu posso correlacionar, que são a relação, deixa eu separar aqui, a relação altura d'água sobre o diâmetro e essa relaçãozinha aqui, ó, vazão sobre vazão plena. Aqui, do que a gente tem o diâmetro, vai ajudar depois para achar a alturazinha d'água, certo? E a gente já tem essa vazão aqui, faltaria a vazão plena. Então, dá para a gente calcular a vazão plena, tá certo? Para eu ter essa vazão plena, eu preciso aí, né, considerar que a minha vazão plena é quando eu tenho a seção inteira, né, cheia. Só que, né, na vida real a gente falou que é muito complexo. Só que hidraulicamente a gente consegue ter a seção circular cheia, ou seja, quando θ for 2π. Certo? E aí, a gente calcula para θ, quando for 2π, aquela vazãozinha, né? Através da formulazinha lá de vazão. Deixa eu subir aqui, que é essa aqui, ó. Vazão é igual a 20,2 vezes N, diâmetro, 8/3, declividade meio, e θ menos seno de θ elevado a 5/3 dividido por θ elevado a 2/3, belezinha, né? Essa é a formulazinha, só que aí eu consigo calcular a vazão com essa fórmula para a seção plena, onde θ na seção plena é 2π. Então, onde eu tenho θ, substituo por 2π, correto? Daqui eu já vou ter todo mundo, ó. Já tenho N, 0,013. Já tenho o diâmetro, que o enunciado deu aí como 1,1. Já tenho declividade, e os θs eu substituo por 2π. Tá certo? Aí o resto é calculadora, tá? Então, eu vou substituir aqui para a gente ver essa substituição. Então, eu vou calcular o que aqui? A vazão plena, tá? Então, eu preciso obter essa vazão plena, que vai ser igual a 1 sobre 20,2 e o N 0,013. Que bom. Pessoal, microfone, por gentileza. Diâmetro 1,1. Que mais? Eu tenho palavra. O cara esse criado. O cara esse criado aqui. A maneira, o mesmo quando que mano, tá palavra. Como é que é? Seu microfone.
Você, cara, isso aqui é o telefone por lá? Gilfarte, seu microfone tá ligado. E tá ali. Microfone e câmera, né? Será que agora foi? Obrigada. Não sei se foi, acho que ainda não. Pessoal, se alguém tiver o contato dele, puder avisar. Se panel tá gonflé, panel gonflé. Vamos dar ao pays étranger. Da people da zone avec não sei se da fait. Gilfarte, seu microfone tá ligado, Gilfarte. Ah, obrigada. Beleza, vamos continuar. Sim, mas a gente vai substituir bonitinho, tá? Aqui você tá falando? A gente vai substituir, vai dar 0, mas a gente vai substituir bonitinho, tá? A gente vai fazer a substituição. E aí vocês colocam na calculadora, mas a gente vai substituir. Tá certo? Aqui, ó. Seno de 2π. Nós vamos substituir, mesmo assim. Bom, aqui, ó, diâmetro, né? Eu parei aqui, tá, gente, na substituição. Diâmetro 1,1 elevado a 8/3. Declividade 0,002 elevado a meio. Π, onde é θ é π, menos seno de π, elevado a 5/3, dividido por π, elevado a 2/3. Está cortando. Isso, é 2π, né? Desculpa, gente, me desconcentrei aqui. Eu fiquei até nervosa agora, que eu me desconcentrei. 2π, isso, perdão. 2π, 2π. E a meia seção. Façam a calculadora agora e me falem o valor, por gentileza. Só, deixa eu só fazer um adendo aqui, eu vou colocar isso aqui tudo entre parênteses, tá? Porque se na calculadora não colocar, ele vai só elevar o π, tá certo? Eu falei esse detalhe semana passada, eu não sei se alguém se atentou para o exercício 2, né? Aqui, Jonilson, deixa eu pegar aqui minha calculadora.
Ó, é só colocar assim, ó, 1,1, não sei se você está conseguindo enxergar, elevado, sim? Abre parênteses, 8 dividido por 3, certo? E aí vai, né? Se você for fazendo por partes, você vai dando um igual a cada... Isso, Fábio, isso. 1,379, isso. Desculpa, o Daniel tinha colocado ali os valores. Não, o Daniel e o Cleiton também não. Não sei se é por conta desse adendo aqui, ó, que eu fiz, tá? Porque aqui, se não colocar o parênteses, no caso da calculadora, né? Aqui nem teria necessidade, mas no caso da calculadora, se não colocar o parênteses aqui, ele vai acabar levando só o pi. Não sei se foi por conta disso. Mas dá 1,379, certo? Vou dar mais um tempinho rapidinho, só para quem estiver no meio do caminho poder finalizar aí. Ah, tá. Daqui? Beleza. Vou voltar agora, tá? Tá certo, então. Pessoal, vocês estão conseguindo chegar ao valor? Bom, o Fábio chegou, Cleiton chegou. Quem mais aí tá chegando? Podemos seguir? Como é que tá aí? Tá. Então, o valor da vazão plena vai ficar, deixa eu anotar o valor aqui dos meninos rapazes, aqui, ó, 1,379 metro cúbico por segundo, tá? Dá para a gente arredondar aí para 1,38. Deixa eu só passar aqui para cima essa informação. Então, fica assim, ó. Nós queríamos a relação vazão sobre vazão plena, né? Para a gente achar lá no gráfico. O valor da vazão plena ficou aí aproximadamente 1,38 metro cúbico por segundo, beleza? Então, aqui dá para a gente lançar agora, porque a nossa vazão é 1,1 que ele deu, né? E para vazão plena, 1,38. Ou seja, fazendo a relação, né? Vazão sobre vazão plena,
é igual, a vazão é 1,1 e a vazão plena a gente aproximou para 1,38. Quanto que dá aqui? Isso, né? 0,797, quase 0,8. Dá para aproximar, né? A 0,8. Aí, com isso, a gente consegue ir lá. Agora a gente parou aqui, né, ó. Tá vendo? Da relação. Então, agora, com esse valorzinho, a gente vai entrar lá no diagrama para entender qual que é. Então, com esse valor aqui, a gente entra no diagrama para saber qual que é o valor da relação y sobre o diâmetro, tá? Então, eu vou voltar aqui para aparecer lá no diagrama. Ó, vou usar o diagrama do exercício passado, tá? Que é o mesmo diagrama, o diagrama é o mesmo, tá? Então, vamos ver aqui, consultando, eu tô na tela, viu, gente? Para quem tá perdido, eu tô na tela, tá? Na tela, a gente consegue observar que a relação vazão sobre vazão plena deu 0,79, ó. Aqui na tela, a gente vê que é o nosso 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 e 0,8. Deu praticamente 0,8, certo? Vou até fazer uma marquinha aqui, ó. Só para a gente conseguir localizar. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Vou fazer uma marquinha assim, né? Nem um 0,8 exato, mas muito quase, né? Vou aqui. Subindo lá em cima, onde vocês estão conseguindo visualizar, ó, eu vou subir até bater na linha da vazão. Aqui. Vocês dariam que valor? Aqui, ó, a linha da vazão tá aqui, né? Onde bate. Ele tá entre 0,6 e 0,7. Só que ele tá mais para quase 0,7 do que 0,6, né? Então, metadinha aqui, 0,65, ele tá acima da metade. Ficaria entre 0,67 e 0,68. Isso, eu chuto o que vocês colocaram aí. Mais 0,68 do que 0,67, né? Ou seja, a minha relação aqui, ó, y sobre o diâmetro é igual a 0,68. Tá certo? Ou seja, se o diâmetro é 1,1, eu vou jogar esse diâmetro para cá, né? E o exercício está pedindo a altura d'água. Então, aqui vai ficar 0,68 vezes o diâmetro, que é 1,1. Aqui eu vou colocar entre parênteses para vocês entenderem que é lá no diagrama que a gente tirou esse valor, tá? Quanto que dá aí? Então, a altura da água deu 0,748. Aproximadamente 0,75. Tá certo? E aí, agora, ele pede para determinar aqui a vazão para a máxima velocidade.
tá certo? Vou abrir aqui rapidinho, só para vocês darem print já nessa parte, e eu vou virar a folha. Aí, deixa eu ver aqui. Estão conseguindo pegar? Sim? Pessoal, antes de passar para a segunda parte, só para entender, ficou alguma dúvida? Não carregue a dúvida. Se ficou dúvida no diagrama, na interpretação, tudo certo? Oi, Cristiane, você quer que arrume aqui essa parte onde a gente parou? É que eu vou virar a folha. Ah, tá. Faço sim, Elizabeth. Vamos fazer aqui de novo, rapidinho. Ó, o que que acontece, né? Esse dado aqui que eu entrei, até aqui tudo bem, né? Tá, beleza. Então, aqui a gente chegou a essa relação da vazão plena, e com esse valor aqui, eu vou entrar lá no diagrama. Então, deu quase 0,8, né? 0,79, daria até para eu aproximar aqui para 0,8. Aí o diagrama, ele tá lá na tela, né? E aí, no diagrama, que eu usei, inclusive, do exercício passado aqui, ó, que a gente riscou, isso aqui é risco do exercício passado. O diagrama, na real, né, ele tá limpinho. Aqui, por exemplo, né? No caso de vocês, vocês pegam o material de vocês e aí vocês vão localizando também pelo material de vocês, que, né, tá tranquilo. Aí, o que que acontece? 0,8, eu vou olhar ele aonde? Aqui, ó, né? A partir da relação vazão plena. Então, até aqui, né? 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Algo mais ou menos aqui, né? Quase 0,8. Eu vou subindo aqui, ó, Elizabeth, até chegar na linha de vazão. A linha de vazão é essa aqui. E aí eu vou me direcionando para meu eixo Y. Ou seja, dá algo mais ou menos aqui em torno, né? Aqui é 0,6, aqui é a metadinha 0,5. Ele tá acima da metade nessa linha, ó, se a gente puxar ela, eu não vou conseguir fazer uma linha perfeita. Mas a gente colocou que mais ou menos olhando aqui, ainda mais minha linha, né, que ficou torta, dá 0,68, tá certo? Então é isso. Seguindo aí para a segunda parte, então, Cristiane, aqui, ó, a outra, eu abri para vocês darem um print. Depois, se alguém conseguir... Ah, conseguiu? Beleza. Então, eu vou virar, tá? Vou virar para a gente ir para a segunda parte. Deixa eu voltar lá no enunciado. Ó, o exercício 3, aí ele fala assim, qual seria a segunda parte, né? Deixa eu apontar aqui, ó.
qual seria a vazão da galeria se ela funcionasse na condição de máxima velocidade. Então, a gente vem aqui para a segunda parte, que é saber qual é a vazão para a condição de máxima velocidade. Essa condição de máxima velocidade, pessoal, a gente volta aqui na aula, ó, isso aqui está no material da aula, né? Olhando lá para o slide, viu, gente? Condição de máxima velocidade é quando eu tenho θ igual a 257 graus e a alturazinha da água em relação ao diâmetro é 0,81, né? Isso é a condição de máxima velocidade que eu quero saber qual que é o meu valor da vazão que eu vou ter para quando a velocidade for máxima, tá certo? E aí, na semana passada, isso aqui tá em graus, tá, gente? Na semana passada a gente converteu, né? Que era assim, 180 graus é igual a um π radiano, 257 graus, que é o que a gente quer saber, em radiano, para a gente achar nosso θ, né? Aí eu não lembro quanto que tinha dado mesmo. Se quiserem fazer de novo, se alguém lembra aí do exercício, acho que foi no exercício 1, acho que foi. Mas qualquer coisa é só fazer de novo, não tem problema. Isso, Lindeberg, isso mesmo. Aí o θ vai ser igual a 4,4855 radiano. E aí a gente só colocar naquela formulazinha, né, da vazão, é o padrãozão, né? Porque os outros valores todos já tem, e aí eu só precisava saber isso, o valor do θ para a condição de máxima velocidade. Tá? E aí é substituir os valores, beleza? Zero 0,13, diâmetro era 1,1, declividade acho que era 0,002, né? O θ beleza, né? Aí faz lá a continha e vê o valor da vazão.
Isso, né? Fica muito similar, né? A questão anterior, né? Ali. Então, aqui deu aproximadamente. Não, vou colocar o valor aqui calculado, né? O Cleiton colocou aí. Deu 1,3667 metro cúbico por segundo. Aproximadamente 1,37. Beleza? Pessoal, vamos seguir para a resolução do exercício 4, que aí a gente vai resolver ele, fica um pouquinho mais diferente, né? Porque aí o 1, o 2 e o 3, a gente trabalhou com essas equações, né? Já tinha a relação ali do diagrama, agora o diagrama no 4 é diferente, um pouquinho diferente da gente analisar. Pouca coisa. A ideia é a mesma, mas são sessões especiais. E aí a gente vai dando sequência aí no exercício 4. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aqui? Podemos seguir? Tá, beleza. O legal aqui, né, o engraçado aqui do exercício é que acabou adaptando o valor de vazão, condição de máxima velocidade, quase atingiu a mesma vazão de que vazão plena, né? Embora a gente saiba aí, né, que nem sempre a vazão plena é a maior vazão. A maior vazão, a condição, quando a gente tem o θ 302,5, né? A gente tem essa relação aqui, ó. Beleza? Diga, Thales. Como a gente correlacionou daquela outra vez, aqui, ó, nesse passo anterior aqui, tá. Lá você tinha localizado o eixo aqui, vazão, vazão plena, esse valor, sim? E aí você não enxergou aqui o valor da relação? É isso? Vou puxar aqui rapidinho. Vou voltar, inclusive, no diagrama lá que esse aqui eu rabisquei, né? Vou dar meu rabisco aqui, meio torto. Ó, então era quase 0,8, aqui embaixo você visualizou, 0,6, 0,7, 0,8. Marco aqui. Eu vou seguindo essa linha aqui até bater na linha da vazão. Qual a linha da vazão? Ó, tá escrito aqui a vazão e a linhazinha dela, né? Então, eu vou encontrar aí onde tá lá o meu 0,8, a minha relação, até chegar à vazão. Aí bateu aqui na linha, bate lá na relação altura d'água sobre o diâmetro. Se a gente fosse colocar uma linha reta aqui, né? Eu não consigo fazer aqui, mas ia ser algo 0,68, tá? Então, o 0,6 está aqui, aí metadinha seria 0,65, aí só que é mais da metade, né? Ele sobe mais um pouquinho. Aí a gente aproximou aqui no olhômetro, 0,68. Por isso que a relação aqui é a altura d'água sobre o diâmetro é 0,68. Beleza? Tudo bem?
Bom, vamos seguir aqui. Exercício 4. Eu abri aqui, né, para vocês darem um print ou não? Não, né? Deixa eu só abrir, então, para vocês darem um print. Tá pegando tudo? E agora pega. Se não pegar, aí... Foi? Beleza. Pessoal, 2 minutinhos para vocês copiarem o exercício 4, a gente já começa a resolução, tá? Se não der tempo em 2 minutinhos, vocês deixam um espacinho aí, mas vão copiando. Vou trocar aqui a folha. Pessoal, podemos começar? Beleza, vou ler aqui o enunciado e aí depois a gente pega as informações para o papel, tá? Ele fala o seguinte: determine a capacidade de vazão de uma galeria em concreto em boas condições, né? Tubos de concreto, com seção capacete, funcionando com uma lâmina d'água igual a alturazinha da água igual a 0,7 H, né? É a altura total ali. Em que H é a altura interna da seção. Diâmetro da seção é igual a 1,8. E a declividade de fundo é 0,15%. Calcule a velocidade média. Bom, primeiro, ele quer a capacidade da vazão para uma seção aí, cadê? Seção capacete, e ele dá algumas relações aqui para ajudar, né? Isso aqui a gente vai precisar usar para poder, né, achar aí a relação altura d'água. E ele dá alguns dados também para facilitar. O diâmetro, pessoal, pensar no diâmetro lá, vamos ir para o desenho rapidinho, só para a gente conseguir visualizar, da seção capacete, né?
Ó, o diâmetro é a maior distância aí que a gente vai ter, né, da extremidade mais larga, né, da seção. Então, esse é o maior diâmetro. Aqui está diâmetro sobre 2, porque a gente está visualizando aqui a metadinha, né? Diâmetro total aí que ele deu. E aí, gente, como eu tinha falado, quando as seções especiais, né, tipo capacete, por exemplo, que nem o exercício fala, a gente não tem lá aquela relação para calcular vazão plena, né? A gente consegue calcular aí, usando aqui a equação de Manning, porque aqui a gente não está falando de θ, que não é circular, é uma seção especial. E para esse tipo de seção especial, ele estabeleceu algumas equações aqui, encontradas observando se a seção tivesse plena, ou seja, tivesse tudo lotado de água aqui, tá? Então, a gente adapta esses cálculos para a seção plena, mas a gente vai tentar achar, a partir da relação aqui, também usando esse diagrama, o valorzinho da vazão, tá? Então, vamos pegar só a nota lá dos dados do exercício e depois a gente vem para cá, para a gente tomar nota também desses dados aí que vão ser necessários, tá certo? Deixa eu passar aqui para o papel. Exercício 4. E aí ele quer saber, né? Qual que é essa capacidade de vazão? Que a gente não sabe. Aí, concreto em boas condições, tubos de concreto, nananana, tem a ver com a rugosidade, né? O concreto em boas condições, ele opera 0,12, 0,13. Só que aí, ele colocou aqui tubos de concreto, a gente imagina tubos de concreto, a manilha, né? E aí, essas características, elas se adaptam para o N 0,013. O ideal era vocês irem lá procurar, né? Mas é já para a gente não perder muito tempo. N 0,013, tá? A questão da rugosidade, né, do concreto mais novinho, eu já tinha falado isso para vocês, né? Um concreto mais novinho, ele vai ter uma rugosidade baixinha, e um concreto mais envelhecido vai aumentando essa rugosidade conforme vai passando o tempo, né? Ele vai ficando, por exemplo, um concreto já mais velho vai ficando um N 0,018 e por aí vai, tá? Então vai mudando a característica. Inclusive acho que a gente tem um exercício, aula, vamos ver se a gente consegue chegar nesse exercício. Não conseguir aula que vem, a gente faz um dimensionamento aí de um outro exercício que detalha essa questão. Mas enfim, continuando dos dados aí, ele deu lá o valor do N, né? Aí, ele dá também essa relação aqui, ó, a altura da água é igual a 0,70 H, e auxilia aí também. Ele dá que o diâmetro, e esse diâmetro está em parênteses, né, gente? Porque não é o diâmetro seção circular, é o diâmetro respeitando aquelas condições lá que eu falei, né, da maior extremidade aí que se tem da seção. Então, ele fala lá que é 1,8, 1080. E a declividade de fundo, ele fala que é 0,15%. 0,15%, eu falei na semana passada, né? Inclusive, eu tô até lembrando isso, de ter passado isso já para vocês, né? Das dicas lá. 0,15%. Então, vai ficar aí a declividade 0,00
E aqui 15, né? Isso. Porque dividido por 100 é a mesma coisa de correr 2 casas para a esquerda. E aí depois, né, além da vazão, ele quer a velocidade, tá? Mais um dado aí do exercício que a gente precisa. Bom, primeira coisa, tipo de seção aqui é a seção, vou voltar aqui para cá, é a seção capacete, né? Seção capacete, eu vou entrar lá voltando aqui, né, para a página lá do slide, que vai falar dos detalhes da seção capacete. Seções especiais, capacete. Capacete, no cálculo dos valores aí, ó, para a seção plena. Então, essas equações são consideradas para a seção plena. E aí depois a gente readapta aqui para achar o valor da vazão, tá? Então, a gente anota aqui, eu vou passar esses valorzinhos aqui para o papel. Embora, mesmo a gente não precisando de todos agora, né? A gente vai anotar aqui já tudo, tá? Para ficar mais tranquilo aí nos dados. Nossa, acho que eu coloquei o suporte meio ruim aqui, porque eu tô fazendo quase contorcionismo aqui para conseguir não esbarrar. Bom, então, diâmetro, olhando lá, né? 0,88 da altura. Esse é o dado lá que tá para seção plena, né? A alturazinha 1,13 do diâmetro. É a mesma coisa, né, gente? Só isolar que a gente vai vendo. Área plena, que a gente determina através dessa condição. Ou, né, também com o valor lá da altura. Eu vou colocar aqui só do diâmetro, porque o diâmetro aqui a gente já tem mais facilmente, tá? Na hora lá para poder substituir, tá certo? Perímetro pleno, a gente talvez nem use, mas eu vou copiar aqui. Pra gente já ter 3,441 do diâmetro. Aí o hidráulico, sim, vai nos interessar. Hidráulico pleno, 0,246 do diâmetro, beleza? Então, a gente já pegou, ó, os dados que estavam lá, né, para a gente tentar adaptar aí e verificar o que a gente consegue ir tirando para adaptar para a equação de Manning, tá certo? Dos dados aí que a gente já teria da equação de Manning, a gente já tem aqui, ó, o N, a gente já tem a declividade, aí a gente conseguiria, né, para determinar aí a vazão, pensando na vazão plena, né, a gente teria que determinar a nossa área plena, nosso hidráulico pleno, a gente dá a entrada com os valores certinhos na equação de Manning. Recordando a equação de Manning, né, que a gente só está vindo, né, no caso aí, trabalhando com seção circular, da equação Manning adaptada para a seção circular, mas só recordando aí para quem não lembra, a equação de Manning é assim, né? Área, hidráulico a 2/3, declividade ou raiz quadrada da declividade, tanto faz, né? Então, essa é a equação de Manning, tá certo? Só que, dos dados da seção capacete, a gente teria aqui como obter qual vazão? Não a vazão, né, de capacidade da galeria, mas sim o que seria a vazão plena aqui, tá?
Então, a gente teria como determinar a vazão plena, porque a gente consegue achar aqui, ó, área plena, hidráulico pleno. Então, essa vazão que a gente vai achar aqui é a vazão plena, tá certo? Então, por isso que na hora de substituir os valores, a gente vai buscar a vazão plena, tá? Só que para eu ter essa vazão plena, antes disso, eu preciso achar a área e o hidráulico pleno, né? Área plena, hidráulico pleno, tá? E aí, para achar a área plena, é só substituir aqui, né? O valor do diâmetro. Então, ficaria assim, ó. A área plena, 0,847, vezes o diâmetro, que a gente sabe o valor, né? 1,80 ao quadrado. Quanto que vai ficar aí esse valor da área plena? Isso, Cleiton. Então, a área plena, a gente tem aí 2,744 metro quadrado, né? Plano de área. E vai faltar também, como a gente colocou aqui, o hidráulico pleno. E aí a mesma coisa, né? Hidráulico pleno, 0,246 do diâmetro. Quanto que dá aqui? Isso, 0,4428 metros, né? Aí, o que que acontece? Daqui, né, a gente já tem área plena, hidráulico pleno, eu já consigo substituir aqui em Manning para achar, então, a minha vazão plena, né? Estamos falando de tudo pleno. Então, vamos achar lá a vazão plena substituindo na equação. Vai ficar lá, vazão plena é igual a 1 sobre o N, que é 0,013, o valor da área plena aqui, 2,744, hidráulico é o 0,4428 elevado a 2 sobre 3, e a declividade 0,0015 elevado a meio.
Isso. 4,749. Belezinha. Então, a minha vazão plena é igual a 4,749 metro cúbico por segundo. Eu achei a vazão plena, né? Se a gente observar aqui, né, como dado, a gente vai precisar dela quando a gente achar a relação vazão sobre vazão plena. Então, a gente vai deixar ela lá em banho-maria, tá? E a gente vai continuando aqui a partir das relações. Porque o exercício, ele deu aqui inicialmente, ó, essa relação que a gente vai usar. Só que se a gente observar aqui, né, a gente consegue achar o valor do H e a gente consegue achar o valor do Y. Tudo bem? Vocês concordam? Porque é um outro dado que a gente também vai precisar para dar entrada, certo? Então, a gente vai continuar aqui achando esses outros valorezinhos. Primeiro, o valor da altura total aí da seção, que pela fórmula aqui, né, para a seçãozinha plena, é 1,13 vezes o diâmetro 1,8. Quanto que dá aqui? Travou? Qual que é a dúvida? Ah, tá. Eu pensei que eu travei ou travou a dúvida? Ah, tá. Nossa, só olhando o chat mesmo para ver. Ah, tá. Não, eu fiquei parada aqui. Não, eu fiquei parada aqui porque você colocou o valor e eu fiquei esperando se mais alguém ia colocar. Porque foi um valor aqui que para mim não tinha batido. Vou até fazer uma continha aqui, porque deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Não era para, eu já tinha feito de dois jeitos. Deixa eu ver aqui. É, deu, né? Não dá, né? Deixa eu ver só aqui o que acontece.
com essas duas fórmulas aqui. Vocês estão olhando para a tela? Ah, tá. Não, não é isso, não. É aqui, ó. Essa é a relação. Eu achava que batia, e pegava daqui ou daqui. Mas essa é a relação para a seção plena. Mas tudo era. Eu tinha feito os valorzinhos aqui e tinha correlacionado. Deixa eu ver aqui. Se é isso. Não, não tem como, né? Aqui ele dá duas relações. Não, então, dá certo, dá esse valor mesmo. Mas é que o que eu estou falando é o seguinte: eu peguei esse diâmetro aqui, ó, dessa relação. Deixa eu, inclusive, ver uma coisinha aqui, rapidinho. Isolar aqui rapidinho. H, 80 quadrado. Para ver se bate. Dividido. E se a gente fizer lá os três, eu já vou explicar, tá, gente? É. Não, não bate. Aqui é o seguinte. A gente tem que pegar essa relação aqui, ó. Eu peguei daqui. É daqui, ó. Mas depois eu vou abrir isso aqui de novo. É daqui, ó, que a gente tem que pegar, tá? Você está falando aqui o valor que você fez, substituindo aqui? Não, mas é daqui, ó. Eu tenho que pegar esse daqui.
Deixa eu olhar aqui os valores rapidinho. Não bate certinho. A área plena, dá certo. Dá certinho. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou resolver do jeito que eu estava resolvendo e depois eu puxo de novo, tá? Porque o H, ele acaba não dando o valor. Eu acabei usando essa daqui, mas eu preciso ver depois o porquê. Porque o H, ele não dá, ele não bate o mesmo valor, né? Se for usar esse aqui. Ele dá outro H. Que eu tô apontando para a tela, tá? Que essa aqui é para relação, ó, que eu tenho que dar de altura com o H. E aí, deixa eu ver aqui, só uma coisa. O valor que o Fábio colocou, 2,034. Se eu for achar agora com a relação aqui, vezes... Um 42. Zero sete. Ah, eu acho que dá. Deixa eu ver aqui. 05, 06, 07. Dá sim, dá sim. Eu achei que não ia bater, mas bate. Bate. Desculpa aí o bug, tá, gente? É que eu não queria passar coisa nada a ver pra vocês. Se não batesse. Tinha que bater, de algum jeito. Eu falei, não, tem que bater, não pode ser. Bom, vamos lá. É porque tudo que tá aqui, ó, tudo que tá aqui, ele tem que se correlacionar, tá? Bom, vamos lá. 2,034, né? Então, 2,034. E aí, a gente tem essa informação, voltando, tá? Quem foi tomar um chá, voltando aqui, ó. Aí a gente tem essa informação aqui, né? De altura d'água é igual a 0,7H. Então, vou ter aqui o valor como achar a altura d'água. Que aí eu vou substituir. E vai dar aqui 2,034. Fazendo aí dá 1,42, né? O H deu diferente? Dá 2,034 aqui. Tá. Fazendo a continha aqui, a altura da água vai dar 1,42, né? 38.
Beleza. Beleza. De qualquer maneira, né? A gente tem o valor aqui da altura da água, a gente tem o valor aqui do H, belezinha. Aí a gente vai entrar agora aqui com os dados da equação para a gente conseguir achar o valor. Na verdade, nem precisaria, né? Mas tudo bem. A gente vai chegar aqui com os valores para achar a relação que a gente precisa, né? De vazão plena, a gente tem, mas a gente precisa achar qual que é o valor que vai dar aqui, tá? Através da relação aqui que a gente tem, 0,7. Né? Nem precisaria aqui chegar e fazer a conta da altura d'água. Nem precisaria desses daqui também. Cheguei a essa conclusão aqui. Mas, enfim, a gente precisa chegar com esses valores, né? E com essa relação. Tudo bem, Bruno, dá pouca diferença. Tá certo? Dá pouca diferença. Na verdade, aqui, ó, a gente achou o principal, que é o valor da vazão plena. Eu não sei qual que é o valor que você achou, mas a gente achou o valor da vazão plena, certo? Do valor aqui da vazão plena, com essa relaçãozinha aqui, a gente já conseguia chegar, né? A gente já consegue chegar. Essa aqui, ó. Tá certo? Então, a gente vai chegar agora no diagrama. A gente tem o valor da vazão plena para achar qual é esse valor aqui através da relação. Sempre vai dar um número, e esse número X aqui, ó, a gente acha lá no diagrama. E a gente vai achar através dessa relação que ele dá, né? Y 0,7H. Na verdade, é essa relação, né? Y sobre o H. 0,7, né? Se a gente chegar aqui, ó, nessa relação, por isso que eu falei, nem precisaria saber quais são os valores, né, do H e de Y. Isso independe. Se a gente chegar a essa relação lá no gráfico, a gente acha, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a relação do gráfico, para a gente chegar ao nosso valor lá, nosso eixo Y, bater no valor da vazão, para a gente achar o nosso valor aí da relação vazão plena, tá certo? E aí, com isso, depois disso, achar o valor da vazão, tá? Eu vou lá já no gráficozinho, já tá, né? Olhando para a tela. Não, Fábio. Aqui agora é a seção capacete. Seção capacete, seção circular, entra a relação Y diâmetro. Seção capacete, entra a relação Y alturazinha d'água. Tudo bem? Y alturazinha da seção. Capacete, tá? Do H. Tá certo? Então, a gente vai entrar com a relação Y alturazinha da seção. Ó, olhando aqui no gráfico, a gente consegue observar que o que a gente quer pegar é o valor que vai dar aqui, tá? Vai bater aqui algum valor, olhando para a linha aqui, ó, da vazão. Aqui a gente só tem agora a seção especial a vazão e a da velocidade. A gente não tem raio hidráulico aqui. Aqui alterou, tá? Pessoal que não estiver conseguindo enxergar, eu tô apontando para a tela, tá? Do slide. Então, eu tenho a linha da vazão e a linha da velocidade.
Como é que eu vou atrás, né? Eu vou pegar aqui, ó, o valor da relação altura d'água sobre a altura total. Lembra que o Hzão aqui é a altura total? Então, eles têm uma relação 0,7. E aí, a gente vai puxar aqui, ó. 0, né? Aqui é meio, 0,5, 0,6, 0,7. Eu vou chegar até aqui, bato e bato lá embaixo. Tudo bem? Aqui, ó. 0,5 tá aqui. 0,6, 0,7. 0,7. Eu vou bater aqui, mais ou menos, na linha da vazão e vou descer. Estão vendo que até colocando pontinha ainda consigo ser. Vai bater aqui, né? No 0,9. Mais ou menos, né? 0,5 tá aqui, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Então, essa relação que eu tô querendo buscar, né? Vazão sobre a vazão plena é igual a 0,9, tá? Lembra que é um X aqui que eu precisava pegar, que está no diagrama? Através dessa relação aqui, 0,9. Aí, o que acontece? A gente já tem aqui o valor da vazão plena, né? E aí, para eu achar a minha vazão, vai ser vazão é igual a 0,9, que multiplica vazão plena. Então, a minha vazão é 0,9 vezes 4,749. Quanto que dá aqui a vazão? Isso, belezinha, né? Então, a vazão deu 4,27 metro cúbico por segundo. Uma coisa que ele quer aqui, que ficou faltando só para a gente finalizar o exercício, é a velocidade média. E aí, o que acontece, né? Vocês querem abrir para dar o print, para eu continuar virando a folha? Não vai caber. Tá, deixa eu abrir rapidinho. Tá, belezinha. Belezinha. Então, daqui, ele quer agora a velocidade média, né? Essa velocidade média, né, no caso, a seção ela teria que estar pelas mesmas condições, né? Parcialmente cheia,
Então, a gente tem aquela relação do Yzinho 0,7 vezes H, né? Aí, a gente também vai usar essa relação usando o diagrama, tá? Para a gente conseguir chegar à condição aí, né, de velocidade. A gente precisa puxar aqui o valor da velocidade plena. Eu tô voltando aqui, antes de mexer agora aqui no papel, eu tô voltando aqui novamente para o slide, porque daqui a gente também consegue tirar a informação, né, da relação que a gente precisa. Tá certo? Deixa eu só apagar aqui no slide. E aí, o que que acontece? Daqui também a gente tem aquela relação do Y, né, sobre o H, que é o 0,7. Então, ele vai estar aqui, metade da seção, 0,6, 0,7, né? Deixa eu trocar aqui só a borracha, para a gente pintar aqui. Ó, 0,5 tá aqui, 0,6 tá aqui, 0,7. Agora a gente está falando de velocidade, então a gente vem aqui para a linha da velocidade. A linha da velocidade é essa toda aqui, né? E eu também vou buscar, através aí, né, o valor da minha velocidade média, através da relação velocidade e velocidade plena, tá? Então, a gente vai determinar a velocidade plena, mas aqui a gente consegue já enxergar que vai ter um valorzinho aqui nessa relação. Vou até colocar aqui, ó. Velocidade sobre velocidade plena. Vai ter um valorzinho aqui que a gente vai buscar via diagrama. Como a gente sabe, né? A altura da água sobre H é igual a 0,70, a gente vem chegando aqui, mas para olhar agora, enxergando para a linha da velocidade, tá? Então, tá 0,7 aqui, ó. 0,5, 0,6, 0,7. Caio aqui na linha. Nessa linha. E vou descendo lá para baixo. Acho que dá algo mais ou menos. Se fosse descer a linha. Na verdade, eu até risquei mais para cá. Só que eu acho que ele vai cair mais um pouco mais encostado ainda. Né? Se vocês forem ver, ó, aqui é 1. Ele vai dar um pouquinho mais para cá. 1,1 e alguma coisa, né? E seria 1,2. Então, tá mais para 1,1 do que 1,2. Né? Porque ele bate aqui. Aí a gente corre mais ou menos aqui embaixo. Ele dá algo assim. Caio, não chega a ser 1,2, né? 1,2 está para cá. Aqui é 1, 1,1. E aqui, que é 1,2, né? Rafael, Daniel colocou 1,12. Então, dentro dos olhômetros, eu acho que eu não lembro se eu coloquei aqui no final, acho que eu não coloquei aqui no final. Coloquei só a da vazão 0,9. E a outra, né, para relação junto com a
na linha da velocidade, né, ela bate aqui. Descendo, vocês colocaram 1,12, né? Mais ou menos. Então, eu vou considerar que essa relação, vindo aqui para o papel agora, tá, gente? Essa relação velocidade, velocidade plena é 1,12, tá? Eu não tenho nem velocidade, nem velocidade plena. Só que nós tínhamos já conseguido achar o valor da vazão plena e da área plena, certo? Nosso valor aí de área plena, a gente já calculou, e velocidade plena também. Deixa eu colocar aqui os valores, ó. Área plena, 2,744, e vazão plena, 4,749, tá? Então, a gente já tinha calculado. Aí, vocês vão falar assim, 2,744, né? Área plena e a vazão plena, que é 4,749, né? Opa, aqui. 4,749. Se eu tenho a área plena, a vazão plena, eu consigo achar a velocidade plena, né? Tudo bem? Velocidade plena, vocês concordam que é vazão plena sobre área plena? Sim ou não? Quem não concorda, lembra lá da equação da continuidade, né? Então, vai ficar lá, vazão plena, 4,749, e área plena, 2,744. Metro cúbico por segundo, metro quadrado. Corta, corta, vai sobrar 1 metro por segundo aqui. Quanto que dá aqui a velocidade plena? Beleza, né? 1,73. Isso, Danilo, beleza. Então, se eu sei que a relação velocidade sobre velocidade plena é igual a 1,12, então, para eu achar a minha velocidade média, vai ser igual a 1,12 que multiplica 1,73. Quanto que vai dar aqui o meu V? Um 1,93837, né? Isso vai dar metros por segundo, né? Aproximadamente 1,94 metros por segundo, beleza? Dúvidas aí? Não foi treta não, Danilo. É que, na verdade, não teria necessidade de calcular, né? Os valores de H e nem de... Aqui, ó. Não teria necessidade de eu calcular, né? Não precisaria substituir. Era só pegar isso aqui e ir embora. Tá? E colocar lá no diagrama. Mas não é treta, não.
Isso, esse exercício é Manning, por quê? O osso também é Manning, mas é Manning adaptado para seção circular. Agora, aquilo não é uma seção circular, né? É um formato especial, uma geometria especial aí que tem. Não é o formato, por isso que não usa aquelas outras equações que a gente estava usando, tanto em função da vazão como em função da velocidade, tá? Mas é Manning. Tudo que a gente está fazendo agora, muito que a gente vai trabalhando é usando Manning, pelo menos até chegar lá em energia específica, né? Que também vai acabar usando um pouquinho, mas a gente vai ficando em Manning. Só adaptar algumas formas de visualizar a equação de Manning, tá? Mas a grosso modo acaba sendo a mesma coisa readaptada, tá certo? Inclusive as equações que vocês estão vendo lá no projeto, né, para calcular o diâmetro, tudo equação de Manning adaptada, tá certo? Deixa eu abrir aqui, acho que aqui, deixa eu ver. Não, tem que abrir um pouquinho para dar o print, para caber tudo. Já, pessoal? Beleza. Eu vou seguir aqui, porque aqui finalizou. E a gente vai dar início lá no... Vou dando sequência aqui, tá, gente? Lá no APA, para a sequência da aula 6, tá? Veja se vocês conseguiram abrir. Ah, eu vou deixar já tudo aberto, inclusive. Já também abri o guia do DAE, mas aí a gente vai trabalhar ele em um exercício, mas eu vou deixar já aberto, tudo aberto. Conseguiram aí abrir a aula? Tá. É que eu fechei aqui para inverter, valeu. Ó, vocês conseguiram abrir a aula? Beleza. Então, deixa eu projetar aqui. Eu coloquei a aula e eu coloquei também um guia do DAE, que a gente vai entrar no assunto de máxima eficiência hidráulica, mínimo perímetro molhado, que acaba sendo a mesma coisa, tá? Deixa eu só colocar aqui. Aula 6.
Peraí que ele veio para o exercício, não é o exercício. Para o início. Pessoal, máxima eficiência hidráulica, mínimo perímetro molhado ou seção econômica. É a mesma coisa, tudo, não é 3 coisas. É a mesma coisa, mas são formas diferentes de se falar, né? E por que que a gente faz o dimensionamento dessa maneira, né? Em máxima eficiência hidráulica, mínimo perímetro molhado e uma seção econômica. Justamente porque você otimiza essas 3 condições em um único dimensionamento. Só que, na prática, na vida real, nem sempre você consegue adaptar essas condições, tá? E o que seria a máxima eficiência hidráulica, né, que a gente fala? É quando você consegue colocar em uma seção que você vai dimensionar a máxima capacidade de vazão ali escoando. Os canais que a gente vai falar agora, né, porque até então que a gente veio lá do canal dimensionamento de canal circular, geralmente era diâmetros menores. Quando a gente vai falar um pouco de máxima eficiência hidráulica, a gente já pensa em canais visando um pouco mais, né, trapezoidal, retangular, não que circular, triangular não entre, claro que vai entrar também, porque é uma questão de medições, né, parâmetros hidráulicos, mas a condição aqui é pensando que, se você for adaptar para vida real, pensando em grandes obras hidráulicas, você acaba tendo uma eficiência e uma economia no meio do além do dimensionamento. O que significa isso? Você consegue colocar uma vazão para operar, uma alta velocidade, e não necessariamente você precisa de grandes perímetros ali, né? Além do que, você consegue também otimizar uma máxima área molhada, né? Porque a vazão, ela vai operar bem se ela tiver uma área adequada. Lembra lá que a gente viu, inclusive no slide da aula anterior, que a vazão, ela vai ser proporcional ao tamanho da área molhada e o tamanho do raio hidráulico, tá? Com isso, eu vou ter uma máxima eficiência hidráulica, que seria um escoamento de uma vazão maior, tá? Uma vazão vai escoar melhor, maior, e uma dada condição de velocidade também melhor. Porque se o raio hidráulico ali, ele também está maior, significa que eu consigo também adaptar uma boa velocidade. E aí, o que acontece, né? O raio hidráulico, para ele ser maior, significa que, se o raio hidráulico é igual à área molhada sobre o perímetro molhado, significa que eu vou diminuir um pouco esse perímetro. Pensa lá na equaçãozinha, né? Raio hidráulico é igual à área molhada sobre o perímetro. Se eu diminuir o perímetro molhado, significa que eu vou aumentar o meu raio hidráulico, certo? E o perímetro, né? Perímetro, se a gente for pensar, menor, a gente acaba tendo uma otimização, né, em eficiência, e por isso que ele fala aqui, né, seção econômica, porque aí você vai ter menos perímetro, você vai ter também uma economia em materiais, tá? Na hora de construir lá a seção. Só que assim, tem várias condições e várias coisas que a gente vai adaptar aqui, né? Uma, equação de Manning vai estar lá. E aí, pensando no que eu tinha já mencionado, né? Ó, a área molhada aumenta, raio hidráulico ele também vai aumentar. A questão aqui, que dá para a gente mexer quando a gente tem uma coisa, né, que vai trabalhar dentro de uma otimização, né, que seria a máxima eficiência hidráulica, eu consigo também mexer na rugosidade. Então, a rugosidade diminui, a vazão também aumenta, né? Por quê? A rugosidade, lembra que eu falei? Concreto novo é um N 0,013, vai escoar melhor, tá? O concreto vai envelhecendo, o N vai ficando 0,018, que vai dificultar um pouco mais o escoamento da vazão. A mesma coisa quando a gente coloca lá uma rugosidade, né?
de alguns tipos de materiais que tem um N mais elevado, significa aí que você quer reter vazão, né? Então, significa que ela vai escoar com uma velocidade menor, ela não vai escoar com uma vazão, né, ali mais elevada. Então, aqui, se eu diminuo o N, eu também vou aumentar a minha vazão. E também, para eu aumentar a capacidade de escoamento, né, capacidade de vazão, eu posso aumentar a minha declividade, tá? E a questão, né, que eu falei lá do raio hidráulico, né, que aumentando o meu raio hidráulico, eu também vou ter melhores condições hidráulicas aí de trabalhar com maiores vazões. Então, é tudo uma questão que, se eu diminuir o perímetro, aumento o raio hidráulico e, além das outras variáveis aí, né, dos outros parâmetros e variáveis hidráulicos, eu consigo dar uma eficiência dentro do processo. Deixa eu ver aqui. Não diminui a área molhada, tá? Se eu diminuir o perímetro molhado, não diminuo a área molhada, porque elas não vão ter a correlação. O que vai ter correlação aqui é o raio hidráulico, porque o raio hidráulico eu preciso do perímetro para calcular. A área molhada não, tá certo? E aí algumas combinações que são feitas, né, inclusive aí de razão de aspecto que a gente tem, e específica para cada seção, a gente consegue combinar algumas equações, né, que na verdade nada mais é tirada, né, de parâmetros hidráulicos das próprias dimensões aí da geometria da seção, mas combinado aí com Manning, né, e vai entrar também a razão de aspecto para você ter a relação, né, de altura da água com a largurazinha de fundo da seção. Bom, o que acontece, né? Na vida real, como eu tinha falado, às vezes há algumas restrições, porque você quer aumentar a vazão, você quer otimizar o processo, mas às vezes você não consegue também melhorar ou adaptar muito a geometria e também os tipos de materiais que você vai usar, né, para revestimento. A seção, quando você vai trabalhar em seção mínimo perímetro molhado, né, o máxima eficiência hidráulica, né, você às vezes vai precisar fazer um revestimento padrãozinho, então você não é qualquer coisa que você vai colocar para revestir o seu canal. Então vai ter alguns materiais que são específicos, porque aqui a proposta é mandar escoar uma vazão alta, elevada. E não é tipo de estrutura, revestimento que aguenta. Então, você vai precisar de uma estabilidade no terreno e muitas das vezes você não tem. Às vezes você não consegue escavar, às vezes você não consegue aumentar a largura. Então, você vai ter uma limitação, né? Como mais ou menos eu coloquei aqui a imagem para a gente entender que, por exemplo, São Paulo, né? Se a gente pensa lá numa marginal da vida e a gente vai tentar fazer algum processo de tentar melhorar aqui a capacidade de vazão, inclusive para, no dia que chove, né, não acabar ocasionando, né, o que a gente vê aí como alagamento. Então, vazão para escoar um pouquinho, né, de capacidade máxima aí para escoamento. Às vezes você tem um local, uma região que não favorece fazer essa adaptação, esse tipo de dimensionamento. Mas quando é possível, né, aí você consegue adaptar bem, combinando algumas equações que já são montadas, tá? Essas equações, a gente tem lá uma coisa que a gente já tinha conversado antes, né? Para algumas seções que são específicas que a gente consegue adaptar. Por exemplo, seção trapezoidal, a gente tem aí a razão de aspecto. Essa razão de aspecto, inclusive, que eu acho que a gente viu lá, apareceu na aula do método adimensional, tal, que é a relação largurazinha de fundo e altura da água. Ela é a mesma coisa quando a gente adapta assim, tá? Razão de aspecto. E a gente usa assim, né? Z tem a ver lá com a inclinação do talude, né? Aí, para a seção retangular, aí eu não vou ter, né? O meu Z é 0, meu talude não está inclinado.
A razão de aspecto vai ser igual a 2. E aqui a triangular, né? Z é igual a 1. Tá? Tem seção circular? Tem. Então, para todas as seções. Eu coloquei aqui, focando principalmente nessas duas principais, porque quando a gente fala de grandes canais, grandes seções, a gente fala de adaptar aí para grandes obras hidráulicas, tá? Mas de seção circular, eu tenho uma condição otimizada também que eu posso adaptar, porque ela é um pouco mais limitada em relação aqui à seção trapezoidal, retangular e grandes obras aí que a gente tem, tá? Só para a gente abrir um pouco mais, né? Eu posso ver, calcular para a seção trapezoidal a razão de aspecto. Então, já tem essa formulazinha aqui adaptada. Quando eu quero adaptar a máxima eficiência hidráulica, tá, gente? Então, por isso que veio essa fórmula. Para a área molhada, quando eu quero aplicar a máxima eficiência hidráulica, vem essa fórmula. Perímetro molhado, eu readapto dessa forma. E raio hidráulico é essa daqui, tá? Eu resumi aqui as equações. Para condições especiais, então específicas, né? Em que eu tenho uma seção trapezoidal 60 graus, se não for 60 graus a inclinação aqui, ó, eu não consigo usar essa condição. Então, para as seções já fixas, né? Eu adapto lá uma inclinação de 60 graus, eu faço aqui a minha seção já otimizada, ó, geometria ótima, já está combinado. Então, eu quero determinar lá a relação, né, largura de fundo B sobre Y, né, igual a 2 sobre raiz de 3, a profundidade, então, quando é só o Y para determinar, eu já venho direto por aqui, e quando é a área molhada, eu venho direto para cá, tá? Então, são formas aí de readaptar, trapezoidal, retangular. Duas opções, primeira opção, tá? E aqui a segunda opção. Então, aqui não é para, no caso, né, aqui não é para, não tem inclinação, não tem nada, são duas opções que eu consigo adaptar. Ou eu posso calcular por aqui, ou eu posso calcular por aqui, ó, para descobrir o Yzinho, a alturazinha d'água e a área molhada, tá certo? Deixa eu ver aqui o comentário do Bruno. Não, tem que ser a seção inteira, Bruno, estável, tá? O cenário recomendado é que a estrutura como um todo seja estável. E a mesma rugosidade das paredes, ela tem que ser a mesma do fundo, tá? Porque às vezes você combina diferentes rugosidades, né? Para favorecer, como você falou, a rugosidade ali para favorecer dragagem, para favorecer um escoamento, né? Diferenciado. Mas não, aqui não. Para a seção de máxima eficiência hidráulica, você tem que trabalhar com a mesma rugosidade e não é assim qualquer material, tá? Por exemplo, você não vai fazer uma máxima eficiência hidráulica com um material muito rústico, por exemplo, solo, né? Tem gente que faz canal em solo, né? É possível fazer canal em solo, canal em grama, só que você precisa de uma dada estabilidade, porque aqui vão passar elevadas vazões. É para passar, né? Porque você quer otimizar uma vazão elevada, então, por conta disso, você vai precisar aí de uma elevada vazão, você vai precisar de uma estabilidade, tá? Então, por isso que, se eu vou revestir os meus taludes, né, em concreto, o fundo também tem que ser em concreto, tem que padronizar, beleza? Não sei se deu a entender. Beleza. E aí, inclusive, quando a gente for adaptar outras situações, essa situação é mais econômica, mas quando a gente for adaptar outras situações, a gente vai ver que a gente consegue adaptar rugosidades compostas e tudo mais, tá? Mas é isso aí, legal essa pergunta. Bom, e é isso, ó. Retangular eu posso usar assim ou assim, tá? E aí eu vou vendo o que melhor
acaba mais fácil sendo assim, tá? Gente? Mas isso daqui também pode ser um caminho, né? Triangular, assim ou assim, caso seja aqui, ó, inclinação 45 graus, tá? Se não for, nem adianta, nem vai lá. Tá certo? Aqui, pessoal, exercício. Deixa eu ver. Agora a gente tá meio em cima da hora. Eu queria muito resolver esse exercício. Vocês topam resolver rapidinho? Ou vocês querem começar a aula que vem? Bora? Deixa, bora, deixa, bora, deixa. Deixa. Se estiver animado, dá para resolver. Deixa para empatar. Não, beleza. De qualquer forma. Ah, tá. De qualquer forma, é o seguinte. Da próxima aula, a gente vai ter uma sequenciazinha de exercícios aqui, ó. Que aí a gente fica só neles. E, assim, na verdade, esse 2 aqui, ele é demorado. Tá? Se a gente conseguir fazer o 1, 2 e o 3, dá para deixar o 4 de herança. Aí tanto faz. Beleza? Mas é bacana. Assim, de qualquer forma é bacana. O 2 acho que o que vale mais a pena é o 2. Então a gente vai usar, a gente vai fazer ele direitinho a aula que vem, tá? Que ele já tem bastante detalhes que em projetos hidráulicos a gente considera que às vezes no exercício a gente vai passando e não considera tantos detalhes assim, tá? Mas aí a gente já segue, então, começando a aula com a resolução de exercício. Bom, deixa eu só aproveitar, ainda temos aí 66 alunos, né, que eu estou com 2 acessos, e só para falar um pouquinho do projeto, né, uma coisa assim que para mim é meio chata, eu estar começando a aula, e às vezes vem umas perguntas assim, né, muito nada a ver, né, você está falando de um assunto e você acha que é dúvida, mas enfim, na aula de projeto, como não vem todo mundo, eu vou aproveitar e falar agora da questão dos grupos, tá? Primeiro, eu já tinha comentado desde o início do semestre, isso não é por conta de um aluno que reclamou ou não. Isso aí, né, independe, porque eu falei já nas outras turmas a mesma coisa, que desde o início do semestre, quando vocês preencheram lá o formulário do Google, fazendo a seleção do grupo, né, fecharam o grupo, eu não ia admitir alterações, ainda mais agora, nessa altura do campeonato. E para aqueles que alteraram porque um desistiu, sobrou uma vaga e o outro foi lá e transferiu, tudo bem, no início, antes de dar o start, tudo bem, mas tudo que quem me mandou foi tudo documentado via e-mail com a minha autorização e eu fui lá e alterei na planilha, tá? Agora, nessa altura do campeonato, mudar de grupo, ou seja, da primeira entrega lá, eu não conferi ainda se tem um nome diferente, mas o que eu estou aceitando para a primeira entrega é quem está lá na minha planilha, ou seja, quem preencheu o formulário e quem mandou e-mail fazendo as readaptações do grupo. Agora, eu não estou aceitando, se tiver um nome lá no trabalho final, eu não vou aceitar, porque vira uma bagunça. E assim, eu entendo muito questões de, às vezes o grupo acaba não se acertando, eu entendo que foram compilados de várias turmas, né, que juntou e tal, mas, gente, isso é um pouco de maturidade de vocês. Mercado de trabalho, vocês vão entrar, vocês vão trabalhar, às vezes, com a pessoa que você mais odeia, com a pessoa que você não vai com a cara e com a pessoa que não vai fazer nada também, tá? Então, não adianta chegar, às vezes, reclamando assim, a professora fulano não fez nada, não deu certo.
Ai, lá, isso é muito imaturo, vocês são profissionais, né? E aí vocês precisam entender que quem vai aprender aqui e pronto, tá? Quem não está interessado em aprender ou não quer aprender, não adianta forçar a pessoa a aprender, tá? Só que a gente sabe, quem vai conquistar a vaga no mercado de trabalho, vai passar na entrevista de emprego, né? Não adianta falar assim, mas tem QI. O cara do QI, ele vai ser aquele cara carregado e aquele cara odiado. Vai ser aquele cara odiado e a primeira oportunidade de passar o rodo e mandar embora pode ser, assim, muito amigo do dono, que o cara não vai ter prejuízo. Ele vai mandar embora, tá certo? Então é isso. Adaptem-se, porque a vida real é daí para pior, tá? Não tá dando mais, tá insuportável no grupo. Você vai pegar os seus dados, você vai fazer sozinho com os dados que já tem do trabalho. Eu não vou dar dados novos e eu não vou admitir quebras de grupo indo para outro grupo. Os grupos que já foram formados, tá? E aí eu peço para me mandar no e-mail, se for atualizar e manter o trabalho, né? Se for manter, vou manter a atividade lá do meu grupo que eu já estava fazendo. Mesmo que o grupo não queira trabalhar, vai lá, manda no e-mail, organiza quem quer fazer e vai lá e faz e pronto, tá? Mas é isso, porque eu não tenho mais como resolver, que nem tia do prezinho, né? Resolver a briga dos coleguinhas. Eu não tenho mais como fazer isso. Os e-mails que chegam para mim, eu respondo dentro do meu tempo, mas são e-mails de tirar dúvida de projeto, dar devolutiva de projeto, e não é essa turma que eu oriento. Então, eu peço um pouco de respeito e um pouco de noção. E desculpa o desabafo, mas é só, assim, para a gente tentar, de alguma forma, aprender melhor, tá? E é isso, eu me disponibilizo amanhã na aula para a gente dar a sequência, tirar as dúvidas e a próxima aula aí de projeto eu passar os maiores detalhes, né? Inclusive para a gente não perder tempo de aula ou causar alguma tensão aí durante as outras aulas, tá certo? Então é isso. Mas eu agradeço. E amanhã eu peço para quem não consegue vir nas aulas de projeto, amanhã peça sempre para alguém que seja do grupo vir e anotar as coisas, tá bom? E aí eu passo as maiores informações aí que eu vou tirando, mas eu vou relatando tudo isso também via coordenação. O que eu faço é tentar, né, ser um pouco mais coerente, tá? Mas é isso, gente. Eu agradeço a todos. Obrigada pela compreensão aí de vocês. E aí nos vemos amanhã, tá bom? Obrigadão. Vou ficando por aqui. Eu ia ver que horas são, para ver. Já até passei do tempo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e amanhã a gente vai se falando, tá? Valeu, boa noite aí, gente. Bom descanso. Até mais.